de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo, é de laço, é de nó, de gibeira, o giló, essa vida sofrida a sós. A gente começa esse programa pedindo fé à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil, que a gente precisa muito é de fé. O tema dessa noite fala sobre depressão e suicídio entre as mulheres. E a gente precisa muito é avocar fé. Não importa a fé que a mulher tenha, mas a gente precisa avocar a fé nos momentos mais difíceis. A Elis Regina, que é a minha grande musa, minha grande inspiração, usou muito essa canção e muitas vezes eu chorei cantando essa música, não é? Sem muito entender o porquê que ela gravou naquele momento, mas entendendo para mim que fazia sentido em vários momentos da minha vida. Então, boa noite, manas. Meu nome é Célia Regina, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou antirracista, eu sou anti-LGBT-fóbica. E este é o seu e o nosso podcast Se Essa Rua Fosse Minha. Esse projeto é a bancada feminista, LGBT e plural e é feito especialmente para mulheres. É produzido pela Rede Você, em parceria com a DPJ, e tem assessoria da Disseminar, assessoria multimídia. A gente precisa falar para vocês que esse projeto tem um custo e se vocês quiserem colaborar com esse projeto, vocês podem adquirir as nossas canecas que estão à venda no nosso Instagram e no nosso Facebook também. Ela tem um custo de apenas R$ 35 e com ela você vai poder ajudar o nosso projeto. Ajudando o nosso projeto também, você pode se inscrever no nosso canal. Está lá o nosso canal YouTube, Se Essa Rua Fosse Minha e Tua, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo, tem muito conteúdo bom de mulheres que estão organizadas no mundo e no Brasil inteiro. Também tem o nosso Instagram, Se Essa Rua Fosse Minha BR, o meu Instagram pessoal é celiaregina.arouca. Segue a gente, compartilha, deixa o seu like, tá bom? Nos nossos conteúdos. Nós estamos entrando no mês de setembro, né? Tem uma música muito bonita que fala quando entrar setembro e a boa nova entrar nos campos. Eu gosto muito dessa música, né? Que faz lembrar coisas muito boas, mas esse mês também é um mês que marca muito a vida, principalmente de todas nós mulheres. Por que marca a vida de todas nós mulheres? Como sempre, nós somos sobrecarregadas com muitas atividades. E o mês de setembro é um mês que prevê o suicídio de mulheres. No programa de hoje, nós vamos abordar esse tema que tanto nos preocupa, que é a depressão e o suicídio entre as mulheres. A gente precisa dar um baixa nisso, a gente precisa falar sobre isso. É um assunto que dói. Não é fácil falar sobre suicídio, não. Não é fácil falar sobre a dor que está machucando dentro da gente. Falar sobre isso com pessoas estranhas, ouvir falar sobre isso. Geralmente as pessoas quando ligarem o canal, quando ouvirem os nossos cortes, já vão logo desligar, vai haver uma resistência, porque é um assunto que machuca e tudo que machuca a gente tende a evitar. Mas você e eu precisamos falar sobre isso. A gente precisa escutar as pessoas que entendem sobre o assunto. E para bater esse papo aqui na nossa bancada, nós convidamos duas pessoas que sabem muito bem tratar sobre esse assunto. Nós convidamos a psicóloga e professora universitária Jordana Fontana e a psicóloga Gabriela Surdi. Elas são do Paraná. Vejam que luxo, vejam que honra que nós tivemos. Elas desenvolvem juntas um projeto incrível, o Empodera Terapia. Olha o nome do projeto, Empodera Terapia. A partir da terapia, nós podemos nos sentir empoderadas. E eu falo para vocês que, com convicção, eu sou exemplo disso. A terapia tem me ajudado bastante.
Então, sejam muito bem-vindas à bancada Se Essa Rua Fosse Minha. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo com vocês, nós precisamos que cada uma de vocês conte um pouco sobre quem são vocês, sobre o trabalho que vocês desenvolvem e como é esse projeto, o Empodera Terapia. Eu vou começar com a Jordana e depois a Gabriele. Vocês podem se organizar, eu te chamo de Gabriele, mas pode ser Gabriela seu nome, não sei porque eu chamei de Gabriele. Coisa minha, se eu estiver falando errado aí pode corrigir. Então a Jordana começa se apresentando, falando quem é você e um pouco sobre Gabriela. A produção está aqui me corrigindo, é Gabriela. E depois a Jordana pode falar um pouco sobre o que é o projeto também. Sinta-se em casa, querida. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. É bem importante para a gente sempre estar discutindo esses assuntos, ainda mais agora no Setembro Amarelo, que a gente tem um espaço um pouco maior para discutir essas questões, ainda mais quando elas estão voltadas a gênero, né? Mas, bom, enfim, o meu nome é Jordana, eu sou psicóloga, fiz faculdade na Unipar, em Cascavel, me formei em final de 2016. E aí, já em 2017, eu entrei para o mestrado. Quando eu comecei a fazer o mestrado, a minha pesquisa foi voltada, eu fiz uma pesquisa relacionada à dominação masculina, né? Então, eu fiz uma compreensão da dominação masculina enquanto uma cultura, com o objetivo de compreender aí como que essa cultura modela, né, os nossos comportamentos, tanto os das mulheres quanto dos homens. Terminando o mestrado, eu comecei o doutorado e aí eu especifiquei um pouquinho mais, né, e agora eu estou pesquisando sobre violência sexual no contexto universitário. Desde 2019 eu também faço parte de um projeto que acontece na Universidade Estadual de Maringá, que é o Contrabuso. Então, é um projeto que a gente criou um protocolo de enfrentamento dos casos de violência sexual que acontecem no contexto universitário. Ele foi, inclusive, institucionalizado pela UEM, então foi um projeto bem bacana que a gente está desenvolvendo aí desde 2019. Bom, e aí, né, essa foi a minha caminhada acadêmica. Eu venho atendendo, então, na clínica, né, nesse momento, e trabalhando também na docência. Então, estou dando aula desde 2019, oriento algumas pesquisas de iniciação científica também, né? Estou com algumas orientandas que já pesquisaram sobre terapia feminista, sobre relacionamentos abusivos, sobre a pornografia. Então, tem algumas pesquisas finalizadas, algumas ainda em andamento. E também na clínica, né, eu faço esses atendimentos voltados exclusivamente a mulheres, como sempre foi toda a minha caminhada acadêmica e tudo que eu trabalhei sempre foi relacionado a essas relações de gênero, né? Então, trabalho com as mulheres aí. E acho que é isso. Gratidão. Gabriela? Olá, né? Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre o tema abordado. Eu me formei final de 2020. Eu sou pós-graduada em Psicologia Histórico-Cultural, né? Eu trabalhei 1 ano e meio na Psicologia Educacional e agora eu saí e estou como psicóloga clínica, né? Então, assim, dentro da faculdade mesmo, eu realizei estágio na Delegacia da Mulher, consegui ficar acompanhando as mulheres por 1 ano. E durante 1 ano também eu tinha um grupo de mulheres que sofriam violência num bairro, numa UBS aqui da cidade em que eu moro. Então, desde da graduação, eu já tenho interesse nesse contato com o psicológico das mulheres, né? Como a sociedade adoece essas mulheres, como funciona, né? E desde então eu atendo homens e mulheres na clínica e faço atendimento social também. Acredito que seja isso. Muito bem. E depois eu quero falar um pouquinho mais com você sobre isso, sobre o adoecimento das mulheres que são atendidas dentro das delegacias de atendimento à mulher, se elas são atendidas e como é que está sendo esse tratamento.
A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza no Brasil, desde 2014, o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O lema deste ano é: a vida é a melhor escolha. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. O nosso programa resolveu tratar deste assunto que muito nos preocupa, buscando evidenciar a situação das mulheres nesse contexto. Porque o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização do Mundo da Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. As taxas de suicídios variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% com cada 1.000 mulheres morrem devido ao suicídio. Em relação às mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa média renda, 7,1% por mil. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,6 por 100 mil. O número de pessoas diagnosticadas com depressão também são assustadores. Essas doenças podem levar ao suicídio caso não seja tratada devidamente. Ela é considerada uma crise negligenciada de saúde global. Pesquisa do Ministério da Saúde, com dados de 2021, indica que o número de casos entre as mulheres com depressão é maior do que entre os homens. O segundo dado da pesquisa Vigitel 2021, 11,3% dos entrevistados disseram ter recebido diagnóstico médico por depressão entre os homens. O percentual foi de 7,3%. Nas mulheres foi o dobro, 14,7%. Jordana e Gabriela, como vocês avaliam esse alto índice de depressão nas mulheres nessa pesquisa feita em 2021? Bom, posso começar falando um pouquinho, Gabi vai complementando minha fala, né? Eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente pensar nessa discussão. O primeiro deles é o quanto esse número, né, de diagnósticos ele é preciso, porque a gente tem aí historicamente mulheres que têm um certo espaço para discutir sobre seus sentimentos, né, para sentir, inclusive, e homens que muitas vezes não têm esse espaço, de que, né, você vai aprendendo, às vezes diretamente ou indiretamente, que sentimento é uma coisa para mulheres, né, como se homens não pudessem sentir. O único sentimento permitido para homens é raiva, geralmente, né? Então, muitas vezes esses homens, eles não entendem que o que eles estão sentindo ali é depressão e tal, porque ela acaba se misturando tudo com raiva algumas vezes. E as mulheres, elas têm esse espaço maior, esse conhecimento maior a respeito dos sentimentos e talvez, inclusive, procuram mais ajuda, né? Então, eu acho que um tanto aí de algumas questões relacionadas à quantidade de diagnóstico de depressão que a gente tem entre as mulheres, talvez um pouco seja a respeito da própria procura de ajuda, né, que nesse sentido acaba prejudicando os homens porque impede que eles não procurem ajuda, né? Mas de um outro ponto de vista, a gente tem realmente um grande número de mulheres com depressão, né, e que acabam às vezes cometendo suicídio. E acho que um dos pontos principais aí para a gente olhar são as relações de trabalho mesmo, né? Porque por muito tempo as mulheres tiveram que lutar por uma igualdade de direitos,
né, para entrar no mercado de trabalho, para poder participar das universidades, enfim, para fazer inúmeras coisas, mas a gente nunca deixou de ter atribuído a nós as tarefas de casa, as tarefas do lar, o cuidado de pessoas, né, de muitas coisas. Então, acaba que a gente tem aquilo que a gente chama de dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Porque, inicialmente, os homens trabalhavam fora e as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, né? Então, existia ali um trabalho, a exploração do trabalho não remunerado da mulher. Mas aí, depois de muito tempo, a gente passa a trabalhar e cuidar dos filhos, e cuidar da casa, e fazer tudo isso. Então, a gente tem uma sobrecarga de atividades muito grande, né? E às vezes a gente acaba não conseguindo. Primeiro que fica muito exausta por causa disso tudo que a gente precisa fazer. Segundo, que a gente acaba não tendo acesso a coisas prazerosas, né? Ali de hobbies, de tempo livre, de descanso, inclusive, e juntando isso, somando isso com essa ideia da sociedade, né, essas iniciativas neoliberais que a gente tem hoje em dia de pregar o sucesso como uma coisa muito individual, né? Então, como se você se você quer ser bem-sucedida, se você quer ser, entre muitas aspas, alguém na vida, você tem que lutar, você tem que trabalhar, e aí as pessoas acabam entrando nessa ideia de que elas realmente precisam se sobrecarregar para alcançar esse sucesso almejado, né? Quando, na verdade, a gente vê aí que a desigualdade afeta muito isso, né? Porque em muitos aspectos, em muitas esferas e em áreas de trabalho, a gente tem homens em posições ali, em cargos superiores, em posições de liderança, que são conseguidos de uma forma muito mais fácil, sem esse monte de obstáculos que as mulheres enfrentam, né? Mas aí vai se responsabilizando individualmente cada uma delas com essa ideia de que, né, cabe apenas a elas lutar por isso e tal, e a gente se sobrecarrega demais e acaba muitas vezes, né, que infelizmente essas mulheres ou não sabem onde procurar ajuda, ou não têm condições de procurar ajuda, e infelizmente acabam recorrendo ao suicídio como uma tentativa ali de acabar com esse sofrimento. Então, acho que esse é um dos pontos aí principais dessa discussão. Eu quero muito. Outra coisa Eu também, quero, Opa. Gabi, antes de você falar, eu quero muito pegar esse recorte da fala dela e propor a vocês uma parceria para a gente trabalhar nessa perspectiva, porque eu nunca tinha pensado que o trabalho é uma sobrecarga que leva a mulher a pensar o suicídio por conta das exigências da sociedade em querer que a gente tenha esse espaço na sociedade. E isso nos leva, eu já pensei de tudo, menos que o trabalho. Eu vou querer muito isso daí e trabalhar e fazer vários desdobramentos sobre isso. Pode falar agora. Uhum. Mas né, realmente o que a psicologia tem várias abordagens, né? Eu acredito que dentro de qualquer abordagem, na atualidade, que a gente pode falar sobre depressão e suicídio entre as mulheres são as questões de trabalho. E outra coisa que eu queria adicionar ali no que a Jor falou é realmente como a sociedade capitalista ela vê o corpo da mulher como, por exemplo, homens assalariados trabalham na fábrica. Tem toda a questão de reprodução também da mulher, né? Então, essa questão de que a mulher bem-sucedida, hoje em dia, não é só uma mulher bem-sucedida no trabalho. Tanto igual a Jor falou, as questões de trabalho que as mulheres têm não são as mesmas, as condições de trabalho não são as mesmas dos homens. Mas para você ser uma mulher bem-sucedida hoje, segundo as redes sociais, que eu acredito que a rede social também seja um ponto muito importante que ocasiona muitas vezes depressão, suicídio, né? Porque ali é exposto uma vida muito perfeita, né? Uma vida muito feliz. Mulheres que trabalham o dia inteiro, dão conta de ter filhos, dão conta do marido, e muitas mulheres acabam se baseando nisso por falta de ampliação de consciência mesmo, né? E não tem como julgar essas mulheres que se baseiam nessa questão, porque que ampliação de consciência que a sociedade está oferecendo para essas mulheres? Não é oferecido, né? Então a mulher ela acaba muitas vezes se comparando e entrando nessa questão da depressão. Uma coisa que eu queria comentar também, que muitas vezes
alguns diagnósticos de depressão, eles são feitos baseado em questões biologicistas, categorizantes, que muitas vezes qualquer fala de doença, desânimo ou algo do tipo já é considerado como depressão, né? Então, essa questão de categorizar cada sentimento como uma forma de doença, cada sentimento como algo negativo, também é algo que me preocupa, né? Vai muito das questões biológicas da pessoa. Então, para a gente falar sobre depressão, acredito, primeiramente, a gente precisa compreender todas as questões sociais, culturais, econômicas que esse ser humano está vivenciando, principalmente a mulher, que não tem as mesmas condições de trabalho, não tem as mesmas condições culturais de vida, né? Não tem a mesma segurança, tem todo esse trabalho que a Jor comentou antes para fazer, que é você ser bem em todas essas questões, em casa, manter a rotina da casa, funcionar como um corpo de reprodução, né? Principalmente, eu acredito que um dos motivos que esses números cresceram tanto pode ser a realidade, no Brasil, por exemplo, a realidade do governo que a gente está vivendo, né? A mulher, ela não está sendo ela não é valorizada e muito menos ainda. Sintomas de depressão e onde as mulheres devem buscar ajuda, assim, o que é que você diria, assim, que é um sintoma de depressão? Eu identifiquei quando eu sou diagnosticada em 2017, eu fui diagnosticada com artrite, é a doença básica que eu trago no corpo, depois veio fibromialgia, depois síndrome de Sjögren. Meu médico reumatologista falou logo comigo assim: vai ser comum se aparecer depressão, porque é uma doença multidisciplinar, muitos médicos vão me ajudar e tal, então vai ser muito comum se aparecer depressão em você. Então eu percebi que apareceram sintomas de depressão, e aí eu procurei o psiquiatra, que até hoje me ajuda, o Dr. Gerson Saboia, é um cara fantástico aqui de Petrolina. Eu gostaria que você falasse assim sobre os sintomas de depressão, quando é que a mulher sente que é depressão, que está vindo, que você precisa de um profissional para cuidar de você. Foi quando eu comecei a fazer minha terapia, mas pode ser que, não sei, que eu estivesse errada, enfim, uma orientação de um profissional é muito mais tranquilo, assim. Hoje eu me considero uma Sim, pessoa que faz um tratamento de uma doença, eu considero uma doença, inclusive o sintoma, o desdobramento de outras doenças que eu tenho, assim. Dentro da fibromialgia, se você perguntar assim, é uma consequência? É uma consequência. Não tem como o paciente de sim. artrite, de fibromialgia, se livrar dessas sequelas, assim, você trata disso, ponto. Uhum. Então você aceita, ou então você, enfim, né, essas coisas. Mas como é que se Sim. descobre a depressão? Quais são os sintomas e como o paciente deve fazer? Então, como eu falei anteriormente, né, eu tenho muito medo, não estou falando aqui que não existe a categoria depressão, nem nada do tipo, mas me assusta muito a quantidade que esses laudos estão sendo reproduzidos, né? Porque o que a gente vê como sintomas de depressão seria irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, falta de motivação. Só que o meu questionamento aqui entra na seguinte: quais são as condições que essa mulher está vivendo para ela ter motivação, sabe? Muitas vezes pode ser realmente, né, depressão, mas eu acredito que a depressão é algo que ele acontece decorrente do meio social, daquele meio que aquela mulher está vivendo, sabe? O que está acontecendo no dia a dia dela para ela não ter motivação? Então, muitas vezes, o diagnóstico é muito mais fácil do que você tratar o que está acontecendo no cotidiano dessa mulher, né? Por exemplo, uma mulher que não tem o apoio da sociedade, muitas vezes não tem o apoio em casa, não tem o apoio do governo. Como que ela vai ter motivação? Como que ela não vai sentir esses sintomas que são da depressão, né? Então, eu acredito que está muito ligado vinculado a essa questão do trabalho, da sociedade capitalista, que as mulheres elas não têm condições sociais, elas não têm condições econômicas. É muito difícil ter voz. Aí, como que uma mulher que não tem voz, muitas vezes dentro da própria casa, ela não vai ter esses sintomas que são ditados como depressão, né? Muitas vezes realmente pode ser depressão. Mas o que está fazendo o que está tendo para mudar? Quais são as condições que essa mulher tem para mudar? Né? Eu sempre falo para os meus pacientes que
terapia não é a gente passar a mão na cabeça e concordar com tudo e achar uma solução. É você ampliar sua consciência, você criar consciência daquela realidade que você está vivendo. E a partir disso, você vai conseguir compreender por que as coisas estão acontecendo, por que a sociedade é da forma que é. Eu queria perguntar, Jordana, a questão hormonal, ela é um fator relevante na questão da depressão? É uma coisa que me interessa, uma pergunta sincera que me interessa, assim, se a questão hormonal, ela influencia na depressão. Questões hormonais, a gente sabe que, né, principalmente em nós mulheres, questões hormonais elas podem afetar o nosso humor, mas elas por si só não podem causar um quadro de depressão, né? Inclusive, a gente tem aí um modelo médico que tradicionalmente a gente ouve dizer que é como se a falta de serotonina no cérebro causasse depressão, né? Ou que algum desajuste nos nossos neurotransmissores fosse causador da depressão. Mas, na verdade, não existe nenhuma evidência científica disso, né? Não é, por exemplo, como se, sei lá, a gente tem algumas doenças que a gente sabe, né? A diabetes, tá, é causada por uma desordem ali no organismo, tananã. Tem todo exames, né, que demonstram isso e tal. No caso da depressão, não existe nenhum exame que comprove que esses sintomas da depressão são gerados pela desordem nos neurotransmissores. Aí, né, a gente pode se perguntar, tá, mas se a pessoa toma um antidepressivo, ela vai melhorar. Sim, de fato. Mas é a mesma coisa, se uma pessoa tem ali dificuldade de interagir em público e ela toma uma bebida alcoólica, vai melhorar o desempenho dela. Isso não significa que ela tinha falta de álcool no cérebro dela. Significa que aquilo ali dá uma ajudada. Mas então, uma coisa que não tem evidência científica, que essas questões fisiológicas, cerebrais, né, relacionadas a neurotransmissores, causam a depressão. Assim como, né, questões aí hormonais, elas podem até afetar o nosso humor, mas por si só elas não são capazes de gerar um quadro depressivo, né? A depressão ela é gerada, ela é causada pela nossa relação com o nosso ambiente, seja o nosso ambiente individual, pessoal, né, relações familiares, relações com amigos, ou a falta delas algumas vezes, e coisas mais amplas e culturais, como relações de trabalho, a questão da desigualdade entre gêneros da sociedade, a violência que as mulheres sofrem, né, muito constantemente. Então, acho que assim, as pessoas elas têm esses fatores individuais que podem estar afetando a vida de cada uma delas por fatores individuais. Entenda-se ali, tipo, talvez uma coisinha hormonal possa afetar o humor, mas não é capaz de gerar um quadro depressivo, né? Também não é a falta, a desordem em neurotransmissores que vai gerar um quadro depressivo, e sim o ambiente que a pessoa está inserida. Entendi. Que tipo de tratamento para a mulher? Porque eu vou falar de mim, você pode me corrigir, inclusive aceito a correção. Eu encaro a depressão hoje como sendo uma patologia e faço um tratamento. Tem um psiquiatra aí que faça acompanhamento com a medicação. Esse é um tipo de atitude correta? Enfrentar como uma patologia, fazer um tratamento, ter um acompanhamento médico, ter um terapeuta para acompanhar isso? De acordo com o meu comportamento, aí ele vai diminuindo a dose, às vezes ele vai aumentando, às vezes eu vou falando para ele que eu estou muito mal mesmo, assim, não, passei esses dias muito mal, trancada, chorando, não quis fazer isso, não quis fazer aquilo outro, eu sentia uns sintomas estranhos, ele fala, não está certo, você está tomando esse remédio, então vamos mudar aqui. Não, então você está bem, vamos tirar isso daqui mais de você. Mas hoje eu quero falar para vocês que nos estão assistindo, que eu vejo a depressão e a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, como doenças, como patologias, e que eu não vejo como um acaso, como um sentimento, uma coisa que vem e que vai passar. Não, e eu faço tratamento com médicos e que me auxiliam, que me ajudam, porque foi um meio de eu encarar, entendendo que eram patologias e que eram doenças e que não dava para eu resolver passando uma hora com as amigas, uma hora com a família, uma hora assistindo filme,
Não, porque eram adoecedores mesmo, mudavam o meu humor e mudavam uma série de coisas, eram muito terríveis e tinha outras coisas aqui, que se eu pudesse estava com essas 2 deitada aqui no divã falando para elas, mas não dá, né. Então vamos trabalhar. Então eu queria saber de vocês se esse tratamento como é que é esse tratamento da doença, né, que atinge as mulheres, se a gente pode tratar eu sei que tem terapias alternativas, eu também faço terapias alternativas, acabei de fazer o mapa da Matrix, um mapa quântico, eu faço históricos holísticos, eu faço outras coisas, mas de você, como é que você vê que isso pode ajudar? Como é que a quem as mulheres devem Uhum. recorrer? Bom, vou falar um pouco, Gabi, depois também, se quiser complementar, mas de um ponto de vista da psicologia, a depressão, né, e outras, tipo a TAG, por exemplo, né, a gente vê como um conjunto de comportamentos, uma forma que essa pessoa tá reagindo frente ao ambiente que ela está inserida, né? Então, não é uma doença incurável, né? Eu acho que, assim, é uma forma ali que você está tendo dificuldade para lidar com o seu ambiente em um determinado momento, né? E o tratamento medicamentoso, ele é importante em alguns casos, né? Então, no caso de depressão, por exemplo, às vezes a pessoa ela não consegue, não tem forças realmente para começar a pensar em mudar. Então, o tratamento, né, com medicação é importante, mas a gente tem esse ponto de vista de que a psicoterapia, ela ajuda a gente a ver algumas coisas do nosso ambiente, ver o que a gente pode mudar, ver algumas formas diferentes de reagir frente a algumas coisas, né? Então, acho que isso tudo é válido, cada uma tem aí as crenças, né? Claro, e demais coisas, mas a gente acha indispensável o processo de psicoterapia mesmo, para essa pessoa, né, ficar consciente a respeito do que está gerando o quadro depressivo dela, compreender, né, que existem diferentes formas que ela pode lidar com esse problema e não precisa necessariamente recorrer a um suicídio, que a gente tem outras formas que isso pode se modificar e, quando necessário, também, claro, o tratamento com o psiquiatra. Perfeito. Gabi. Eu penso muito nessa questão também, para mim, o que vai ajudar uma pessoa com depressão é a psicoterapia. Claro, como a Jor falou muitas vezes, com necessidade de introduzir a medicação também. Só que, por exemplo, a introdução da medicação por medicação, sem terapia, sem a psicoterapia, que é você criar consciência ali do ambiente que você está vivendo, da sua vida, não vai funcionar, sabe? Porque muitas vezes esse processo de alienação realmente faz com que você não se dê conta da realidade que você está vivendo. Se você não se dá conta dessa realidade, como que você vai mudar ela? Né? E a psicoterapia está aqui para fazer as pessoas se movimentarem, né? Então, por isso que eu acredito que não é algo que possa ser taxado, eu tenho depressão, mas eu vou morrer com depressão. Não, a psicoterapia está aqui para fazer as pessoas se movimentarem, né? E movimento eu falo muitas vezes ir para frente, para trás. Esse é o processo de movimentação que a gente fala na psicoterapia, né? Então é você se desenvolver, você ampliar sua consciência, você reconhecer o meio social que você está vivendo, né? Sua realidade ali, para você então modificar ela, né? Então a partir disso, muitas vezes com medicação, muitas vezes sem a medicação, não sei, mas com o processo de psicoterapia você vai conseguindo modificar tanto seus comportamentos quanto o seu pensamento em relação a algumas coisas. Eu vejo pacientes minhas, né, que eu atendo há um tempinho, que elas falam, eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás. E realmente as pessoas, elas não ficam estagnadas no pensamento. Muitas sim, mas a partir do momento que você está no processo de psicoterapia, você vai evoluindo sua forma de pensar, né? Você vai refletindo sobre a sua vida. E como eu falo, muitas vezes é até triste não ser alienado, porque você sofre, né? Então, esse processo de você refletir, ele não tem volta. A partir do momento que você criou consciência sobre alguma coisa, você vai ter que arcar com as consequências daquilo. Mas esse é o processo de psicoterapia, né? Acho que uma coisa que a Perfeito. Gabi falou foi interessante ali, porque o medicamento sem terapia, ele só mascara, né? Ele só mascara o sintoma. Então,
sei lá, é a mesma coisa que, às vezes, sabe quando a pessoa ela tá com um problema no fígado, e aí a cor da pele vai mudando, a pessoa vai ficando amarelada? É a mesma coisa que você passar uma maquiagem, passar uma base e um pó. Vai resolver ali, vai esconder aquele sintoma. Você vai se apresentar para as pessoas, beleza, vai estar normal, aparentemente. Só que por dentro, o negócio não mudou. Né? Então, a gente precisa desse acompanhamento, dessa conscientização e dessa mudança de comportamento mesmo, para que as coisas possam se modificar de verdade. E eu estou querendo ir para o Empodera Terapia. Jordana e Gabriela, dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento de taxa de suicídio de mulheres entre 2009 e 2019. Aqui é uma taxa de 50% de aumento. A que vocês atribuem esse aumento? Nossa! Eu acho que a gente já né? falou um pouquinho aí de várias coisas, né? Porque eu acho que conforme a gente vai se modificando e se inserindo mais na sociedade, a gente vai ficando cada vez mais sobrecarregadas, né? E acho que até esse processo, né, de ir percebendo, né, o número de violência tem crescido, muitas vezes o governo no qual a gente está inserido, a cultura na qual a gente está inserida, vai mudando as condições, vai piorando as condições de vida, né? Então, eu acho que nós fomos conquistando muitas coisas com o passar do tempo, mas a gente foi também se sobrecarregando com coisas demais, porque ao mesmo tempo que a gente foi adquirindo novas tarefas, a gente não pôde deixar de algumas que já eram atribuídas a nós. Então, eu acho que foram todas essas mudanças culturais aí que foram aumentando, né, esse número. Eu penso dessa forma também. E pensando nessa questão do trabalho, quando iniciou o capitalismo, por exemplo, né, os homens, quando os homens conseguiram alcançar uma liberdade formal, por exemplo, as mulheres elas sempre foram tratadas como seres inferiores socialmente. Então, isso continua acontecendo na atualidade, principalmente pela questão do governo que a gente está vivenciando, que tem esse pensamento, né, de antigamente. Então, a sociedade, ela está exigindo da mulher muito, né? Está muito naturalizada essa questão de que a mulher precisa dar conta de tudo. A mulher tem que ser impecável no seu trabalho, a mulher tem que ser impecável dentro de casa. E outra coisa, eu penso muito nas questões das mídias sociais, das redes sociais, que isso influencia muito, porque o que é mostrado ali não é a realidade, a gente sabe disso. E se você não reflete, se você não tem a consciência que aquilo ali não é a realidade, você vai acabar se comparando. E a gente sabe muitas vezes que a comparação faz adoecer muito. Eu acredito que isso tenha muito a ver com os números aumentados de questão de depressão, sabe? Porque você vê ali na internet mulheres que pregam que realmente trabalham, têm uma família para cuidar, mas têm condições sociais e econômicas elevadíssimas, muito elevadas. Então, você tem uma rede de apoio, elas têm uma rede de apoio muito grande ao redor delas que façam que elas não acabem adoecendo psicologicamente. Né? Então, essa comparação que você acaba fazendo ali com uma realidade distorcida, acredito que isso causa um sofrimento psicológico muito grande. Poxa, a gente precisa ficar mais tempo juntas. A gente precisa trabalhar mais tempo juntas, assim, super amei vocês. Eu preciso ser cuidada por vocês e tem 1 trilhão de mulheres que estão na bancada que vão precisar de vocês. A última pergunta, se essa rua fosse sua, Jordana, o que você faria? Não sei responder essa pergunta. Começa a pensar, toda a estrutura desse programa é baseado nisso, né? A gente precisa instigar nas mulheres o desejo do pertencimento, de querer ser donas da rua que moram, do bairro que mora, da cidade que mora e de querer fazer uma mudança real, assim, dizer eu sou dona dessa porra toda aqui e vou fazer a mudança. E agora eu sou o sujeito que vai fazer a mudança nessa rua a partir do meu corpo, da minha casa, da minha família, eu quero fazer a mudança. Então, se essa rua fosse minha, o que é que eu faria? Porque ultimamente não nos dão direito nem de sermos donos dos nossos corpos, né?
Então a gente tem que começar a pensar assim, pô, se eu fosse dona aqui, o que eu faria? Vai se apropriando, mulher. Acredito que para a mulher falar, né, ter autonomia para falar, sou dona do meu próprio corpo, isso implica muito sofrimento também, né? Um sofrimento social, um sofrimento pessoal mesmo, nas relações pessoais. Porque muitas mulheres acabam, né, tendo relacionamentos abusivos e por mais que elas tenham consciência, elas não conseguem sair. Então, o patriarcado está ali mostrando, a gente está tendo consciência que a gente vive numa sociedade patriarcal, só que muitas vezes não consegue se desligar delas. É muito difícil. Então você quebraria o patriarcado se a rua fosse sua, desmantelaria o patriarcado, já era uma coisa. Isso é um sonho, né? Acho que esse é o objetivo do Empodera, né? A ideia do Empodera. Acho que conscientizar as mulheres desses controles sutis ou não sutis que estão sendo exercidos sobre elas e ajudar que nós, não a gente, né, mas ajudar a começar esse movimento para que todas as mulheres comecem a ficar conscientes disso. É isso, empodera a terapia, fazer terapia para elas começarem a ficar empoderadas e começarem a quebrar o patriarcado, desmantelar o machismo e começarem a ser mulheres donas de si, donas do seu corpo. Conseguir pelo menos decidir a roupa que vai vestir, a caneca que vai usar, a água que vai usar, nem isso a gente consegue, os homens se interferem em tudo, não dá mais. A gente precisa de um mundo novo. E a gente está construindo esse mundo novo. Vocês estão fazendo uma revolução e nem sabem disso. Super amei conhecer vocês, quero ser cuidada por vocês. Vou perturbar vocês muito no direct, viu? E lá no Zap. E a Anaíde pediu para assistir o programa e eu sei que ela vai adorar. Então, muita gratidão imensa por vocês terem vindo. Sei do esforço, da saúde de vocês comprometida. A minha, da Rebeca também, a gente aqui na luta, porque a gente precisa disso. A gente precisa uma das outras e precisa para o enfrentamento, porque o patriarcado está aí, o machismo está aí, ditando as regras, a gente precisa se unir e vencê-los, não é? Então, gratidão por terem vindo. Podem deixar suas últimas impressões aí, os abraços para a galera que vai ouvir esse podcast. Obrigada pelo convite, espero que tenha ajudado vocês, né? Acho que também a gente pode aproveitar para falar, para quem estiver olhando, assistindo aí, a gente está lá no Instagram, né, @empoderaterapia, a gente posta bastante conteúdo a respeito da saúde mental das mulheres de forma geral, né? Aqui a gente tem um recortezinho, mas qualquer coisa a gente está disponível lá também. Muito bem. Quero agradecer também, né, pela oportunidade de poder participar. Falar para vocês seguirem a gente no Instagram e que a gente faz atendimento online também, né? Então a gente pode atender quem quiser de qualquer canto aí do mundo, eu acredito. E o que vocês quiserem, a gente vai impulsionando, a gente vai colocando na nossa página, vai divulgando, porque ninguém solta a mão de ninguém, o importante é a gente andar juntas sempre. Então, nós encerramos aqui esse episódio, agradecendo mais uma vez ao grande peixinho que apareceu por aqui hoje, que eu amo de paixão, agradecendo a Fabrícia, a DPJ, a Rede Você TV, a Disseminar, a Manu, George, Pedro, eu senti falta de Pedro aqui hoje. A galera toda que está sempre por aqui, e arrumando tudo isso aqui é uma beleza, uma maravilha, eu me sinto muito feliz aqui, a Sueli Argolo cuida do meu figurino, e toda a mulherada que cuida de tudo aqui pra gente, aqui tem as mãos de muitas mulheres construindo a bancada feminina feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha, porque um dia será. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.